estou de volta para mais um Turismo em Destaque. Se este plano corresponde às expectativas e às necessidades da atividade, é algo que me deixa com um misto de sentimentos. Pois, por um lado, as medidas que ele contém são naturalmente de saudar. Aliás, tudo aquilo que é feito ou que for feito em prol do turismo é sempre de elevado retorno, como sabemos. Mas também, por outro lado, ficamos com a sensação, ou fica-se com a sensação que sabe a pouco, pois não vai tão longe quanto seria desejado e é quase que uma evolução na continuidade. Para além disso, estamos perante, é bom não esquecer, o anúncio de um conjunto vasto de intenções que ainda falta consubstanciar e, por isso, este será um tema que necessariamente aqui voltaremos. Mas creio eu que as três grandes razões que tiveram na gênese, que presidiram à elaboração deste programa Reativar o Turismo, Construir o Futuro, foram as seguintes. Desde logo e em primeiro lugar, o facto do Governo ter reconhecido o seu erro desde o início da pandemia, ao ter apoiado todas as áreas da economia ou ao pretender tê-lo feito com exatamente a mesma receita, quando há diferenças gritantes entre elas e nomeadamente entre o turismo e as demais. A segunda grande razão é que o Governo pretendeu corrigir a omissão clamorosa que fez no plano de recuperação e resiliência, que deixou completamente de fora o turismo, ao contrário daquelas que tinham sido as recomendações da União Europeia e também das propostas da maior parte dos Estados-membros, onde, nomeadamente, o turismo aparece com grande destaque, ou não tivesse sido esta a atividade económica que mais sofreu com a pandemia. Finalmente, uma terceira grande ordem de razões, que tem a ver com o facto do Governo parecer ter despertado para que a retoma da economia nacional não será possível fazer sem o turismo e mais que será o próprio turismo ainda a atividade que mais poderá contribuir, seja em rapidez, seja em expressão, para o relançamento e o crescimento sustentado da economia do nosso país. É estas três grandes razões porque presidiram, na minha opinião, este plano. Vale a pena ainda acrescentar duas notas que são importantes para a sua compreensão. A primeira para dizer que este plano retoma aquela que foi a denominada Estratégia Turismo 2027, anunciada no início da década para este período, 2017-2027, ou seja, foi uma estratégia ainda delineada no final de 2016 e à qual o Governo agora não veio mudar sequer uma vírgula, justificando essa sua posição com o facto de entender que o turismo não precisa de qualquer reforma estrutural. Algo que, na minha opinião, é completamente errado, pois basta nós pensarmos um pouco para vermos que, por exemplo, a aviação cada vez mais é parte integrante e peça fundamental da atividade turística e, incompreensivelmente, este plano estratégico é completamente omisso a esse respeito. Ou se não quisermos ir por esse exemplo, basta olharmos para o modelo de financiamento da atividade turística que, como sabemos, advém do imposto das verbas do imposto especial de jogo, que suportam a grande maioria do orçamento do turismo de Portugal, que é o mesmo que dizer, suportam a grande maioria das verbas que servem de suporte à promoção turística, à formação e à qualificação profissional, aos apoios e incentivos financeiros ao investimento na atividade. Uma segunda e última nota importante tem a ver com o facto de dizer que, tal como já tinha acontecido no delinear da estratégia Turismo 2027, aparentemente a participação dos privados na elaboração deste plano foi escassa, tanto pela falta de propostas e vontade, como pelo seu envolvimento, como também por algum taticismo, algo que a importância do momento exigia, em minha opinião, uma outra atitude, mas que parece que a corrente dominante preferiu os pequenos ganhos derivados das conversas de gabinete, em vez de uma postura mais proativa e da assunção de posições públicas que pudessem ser vistas de alguma forma como desafiantes. Este plano contempla 4 grandes eixos, 2 de mais curto prazo e 2 de mais médio e longo prazo. Daquilo que tem a ver com o curto prazo, eu permito-me destacar logo o primeiro eixo, denominado apoiar as empresas, pois só nele estão concentradas 50% das verbas da totalidade do programa. Ou seja, estamos a falar de 3 mil milhões de euros neste eixo, comparando com os 6.100 milhões de euros da totalidade do programa, verba essa que está prevista
para garantia de refinanciamento ou do rescalonamento de dívidas, muitas delas até pré-Covid-19 por parte das empresas, mas também para mais financiamento, mais apoios de tesouraria. Ora, sobre estes apoios financeiros vale a pena dar 3 notas muito rápidas. A primeira para dizer que este valor que está contido neste eixo e que são os tais quase 50% da totalidade do programa é um valor meramente indicativo, aliás, como o Governo teve a oportunidade de sublinhar e deixar bem vincada quando da apresentação do plano. Portanto, isso quer dizer que esta verba tanto pode ser para mais como ser para menos. No entanto, aquilo que a experiência nos diz ao longo deste ano de pandemia é que normalmente quando são feitos estes tipos de anúncio e depois quando é transposta, quando sai a sua regulamentação, quando se passa à prática, infelizmente aquilo que tem sido notório é que as expectativas das empresas ficam goradas face àquilo que foi anunciado. Depois, uma segunda nota para falar naquilo que são ou que vão ser os apoios de tesouraria, em que se continua a dar para apoios de tesouraria às empresas do turismo possibilidades de financiamentos bancários. Ora, não querer perceber, é não querer entender que uma atividade económica que não pode criar estoques, esta não é a solução que melhor serve a sua tesouraria. E esta segunda nota encaixa diretamente numa terceira, que tem a ver com o facto de eu considerar que, assim sendo, esta foi uma oportunidade perdida, uma vez que podia-se ter aproveitado este plano para, no fundo, conseguir dar mais fôlego de tesouraria às empresas através da redução da taxa do IVA aplicada aos produtos e serviços turísticos, mais a mais, durante um período limitado de tempo, obviamente, mais a mais até porque estamos prestes a entrar na época alta e, com certeza, essa seria um desafogo rápido e fácil para as empresas terem um bocadinho mais de liquidez. Do lado positivo, deve saudar-se a possibilidade de, na renegociação dos empréstimos, se admitir a possibilidade de fundos perdidos. Poderão vir a ser relativamente poucos ou não, mas mesmo que o sejam, já é alguma coisa. Quanto ao médio prazo, eu quero me deter sobretudo em 2 aspectos do terceiro eixo, denominado gerar negócio, sendo que o primeiro aspecto prende-se com uma das medidas aí contidas, que é fomentar a retoma e o desenvolvimento de novas ligações aéreas. Ora, as estimativas que o Governo apresenta ao longo deste plano dizem que em 2023 é esperado que Portugal venha a ter o mesmo nível de receitas turísticas que tinha antes da pandemia, ou seja, que tinha em 2019. Ora, isso quer dizer que em 2023, se vamos ter o mesmo nível de turismo que tínhamos em 2019, significa que vamos ter o aeroporto de Lisboa em 2023 exaurido, com a sua capacidade totalmente esgotada. E sem que sobre isso seja dita alguma coisa no plano. Então vamos nós continuar a investir na captação de novas rotas aéreas, sabendo que daqui a 2 anos já vamos ter uma infraestrutura aeroportuária perfeitamente esgotada e limitada? Como é que é possível, faz-se a pergunta, naturalmente, continuar a progredir, a crescer no turismo sem que haja expansão da aviação, nomeadamente sem que haja uma expansão dos equipamentos aeroportuários? Esta, para mim, é uma incógnita que este plano, não responde. Uma segunda medida que está contida neste eixo, gerar negócio, tem a ver com aquela que vai já, de acordo com o que foi anunciado, ser implementada a partir do próximo dia 1 de junho, isto é, já da próxima semana, que tem a ver com o e-voucher, que é uma medida que, enfim, duvidamos até pela proximidade temporal que esteja já pronta para 1 de junho, mas enfim, vamos admitir que sim. De qualquer das formas, a sua dotação orçamental continua a ser exatamente aquela que foi aprovada quando da apresentação do Orçamento de Estado, isto é, 200 milhões de euros, o que, para estímulo ao consumo, se me afigura muito pouco, já que estamos a falar de uma devolução de verbas retidas na fonte do IRS por parte do Estado. Recordo que em 2020 essas retenções na fonte em sede de IRS por parte do Estado e que depois acabaram por ser devolvidas aos contribuintes superaram os 3 mil milhões de euros. Ora, estando agora a falar só de 200 milhões de euros e de verbas que acabam por ser devolvidas aos contribuintes e se pretende estimular o consumo, esta era uma boa oportunidade para aumentar a dotação orçamental desta medida. Ou então, para aproveitar aquilo que desde a criação do IVA está em prática na maior parte dos países da Europa, infelizmente não em Portugal, que é a dedutibilidade do IVA nas despesas profissionais de alojamento, transporte e recepção, pois isso seria mais uma medida que podia estimular e muito o aumento do consumo na atividade turística.
Enfim, não queria ainda terminar sem dar uma nota geral sobre mais genérica sobre o plano, para dizer que muitas das medidas aqui contidas ou já tinham sido anunciadas ou já estavam em curso, nomeadamente as respeitantes à formação profissional, à promoção turística, seja no mercado interno, seja no mercado externo, ao programa específico para o Algarve, à internacionalização, e que agora aqui aparecem quase como sendo novas, com uma nova roupagem, com um novo embrulho. Isto para quê? Para que todas elas somem as suas respectivas dotações para se obter o tal número mágico dos 6.100 milhões que o Governo pretendeu anunciar para o turismo. Em suma, saúda-se naturalmente o esforço que o Governo fez para apresentar este programa. No fundo, a correção do tiro, ou se quisermos o emendar de mão. Mais vale tarde do que nunca. É pena que não se tenha conseguido reunir o maior empenho por parte dos privados, que são a grande sala de máquinas do turismo, uma vez que são eles o motor da atividade, como sabemos. É de facto alguma coisa, mas na minha opinião fica muito aquém, ou fica bastante aquém do esperado. Se ficará mais ou menos no seu final, tudo isto vai depender do consubstanciar e da regulamentação de muitas medidas pelas quais vamos ficar a aguardar, como aliás tem sido prática ao longo deste ano de pandemia. Até para a semana e lembre-se, o vírus continua à espreita.